Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje eu separei um tempo para a gente conversar um pouco sobre uma questão que tem angustiado muita gente, né? A gente já começa a perceber um percentual bastante grande de pessoas já doentes, um percentual bastante grande, graças a Deus, de pessoas que já se curaram, né? Graças a Deus, todos os dias eu dou alta para alguns pacientes e isso é muito bom. Já dividi com vocês nos stories, né? Assim, o quanto que isso é legal e o quanto que isso é importante para a gente, né? Todos nós médicos. Então, dividir isso com vocês é realmente muito prazeroso, porque para todos nós nada melhor do que dar alta para casa e principalmente depois de uma doença que assusta tanto. O tema de hoje, dessa live, é muito dessa questão que todo mundo pergunta, né? Se eu ficar doente, Gleison, o que vai ser de mim? Eu posso ter mais chance de fazer forma leve? Eu tenho mais chance de fazer forma grave? Bom, qual é a forma que eu posso fazer se eu ficar doente, se eu fizer infecção pelo SARS-CoV-2? Primeiro de tudo, gente, esperando, né, o pessoal começar a chegar, é justamente a gente entender que essa infecção, que esse vírus SARS-CoV-2 é um vírus que, na sua imensa maioria, ele chega e ele causa 80 a 90% das vezes uma doença leve e muitas vezes assintomáticos. Ou seja, o que a gente está vendo é muita gente que depois de um tempo fala: "Ih, Gleison, recebi meu IgG que deu positivo", né? E aí a gente fala: "Caramba, você não sentiu nada?" Poxa, eu não senti nada. Muitas pessoas farão a forma assintomática ou oligossintomática, ou seja, muito poucos sintomas. Então, na maioria das vezes, a gente vê isso. E isso é muito bom. Isso, sem dúvida nenhuma, dá muita tranquilidade para a gente. E muitas vezes esses pacientes nem coletaram exames, porque vão fazer forma leve, não ficaram muito sintomáticos, nem sabiam que estavam doentes, nem sabiam que estavam infectados, né? Porque na verdade eles não ficaram doentes, eles fizeram infecção. Algumas doenças fazem isso classicamente, né? Elas fazem infecção, mas não necessariamente fazem doença, e essa também é uma forma de apresentação bastante comum da Covid-19, doença causada pelo SARS-CoV-2. A grande questão é que a gente precisa saber daquele que está sintomático. Ou seja, aquele que chega e fala: "Gleison, tô com sintoma, né? Eu tô com febre, eu tô com tosse, eu tive diarreia, eu tô com mal-estar, eu tô com muita dor no corpo, eu tô enjoado, eu tô sem apetite, alterou um pouco meu paladar e meu olfato, ou zerou meu paladar e meu olfato." Geralmente é uma parada súbita, né? De repente o paciente olha para um lado e olha para o outro e fala: "Caramba, não estou mais sentindo o cheiro e nem sentindo mais o gosto." Geralmente não é tão gradual. O que eu tenho observado é uma interrupção súbita por conta desse neurotropismo, né, do vírus para o nervo olfatório, toda a central de regulação de olfato, principalmente relacionada à infiltração viral e à inflamação que esse vírus provoca também no sistema nervoso, no sistema neural. Então, o que a gente começa a entender é que para a gente começar a sugerir: olha, você vai evoluir com forma leve, você vai evoluir com forma grave, a gente dividiu didaticamente, da mesma forma que eu dividi lá atrás, né, e que os artigos científicos dividiram, não fui eu que dividi, né, gente, pelo amor de Deus, mas assim, os artigos dividiram de forma didática, para a gente entender quais são as fases da doença, qual é a fase que a gente tem que se preocupar mais, né? Como eu já falei lá atrás, a fase que a gente tem que se preocupar mais geralmente é do 7º ao 12º dia da doença. A gente também dividiu didaticamente a questão de tentar entender se existem marcadores prognósticos, ou seja, se existe alguma coisa que pode ser medida, que pode ser observada, que pode ser avaliada para eu dizer: olha, você vai ter mais chance de evoluir com forma grave, você vai ter mais chance de evoluir com forma leve. Indiscutivelmente, gente, o que eu acho que todos nós médicos fazemos é, primeiro, ter muita ajuda espiritual. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que isso acontece, né? A gente tem muito essa coisa de perceber o quanto que a gente é intuído, de quanto a gente muitas vezes está conectado com algo muito maior, e que
permite que a gente direcione mais o nosso raciocínio e o nosso cuidado. Isso eu não tenho dúvida nenhuma e por isso eu sou muito grato. Mas eu também acho que a gente pode facilitar. A gente pode tentar buscar alguns marcadores maiores que vão sim dizer, esse paciente aqui vai evoluir grave, você precisa internar precoce, né? Mesmo que ele esteja assintomático, você vai brigar com ele, vai fazer com que ele interne, ou ele vá para o hospital, né, e faça uma avaliação mais criteriosa lá. Por quê? Porque esse é um paciente que realmente, se te der critérios de que alguma coisa está indo de forma não adequada, a gente tem que agir de forma mais precoce. Já que até agora não temos nenhuma medicação que seja muito combativa na carga viral. O que a gente sabe hoje é que a carga viral, quanto maior a viremia, quanto maior a carga viral, geralmente maior é a forma grave, né? Mais frequente é essa forma grave. Então, o que a gente tem nos estudos, principalmente iniciais, os estudos chineses, mostravam que os indivíduos com forma grave de doença chegavam a ter 60 vezes mais carga viral do que os indivíduos com formas leves. 60 vezes mais vírus do que os indivíduos com formas leves. Então, a primeira coisa que a gente pode observar é que aquele indivíduo que faz uma carga viral maior, ele talvez faça a forma de doença mais grave. Isso é um ponto. Os outros pontos, eu vou falar para vocês que a gente pode dividir em 4 grandes blocos. Bom, quais seriam esses? Primeiro, o primeiro bloco, eu vou esperar vocês me sugerirem perguntas, tá, gente? Mas eu vou falando enquanto isso. Bom, falo pra caramba. O primeiro bloco seria o bloco clínico, né? O bloco que a gente faz justamente a pesquisa de sinais e sintomas e a pesquisa das comorbidades. Nesse bloco clínico, a gente precisa primeiro entender quem é o paciente, né? Quem é a pessoa que está doente. Essa pessoa que está doente, a gente precisa obrigatoriamente investigar a sua idade, porque a idade indiscutivelmente é um baita fator de gravidade, de maior chance de doença grave. Quanto maior a idade, maior é a chance de doença grave, maior é a letalidade. A gente sabe disso, chega até a mais de 15% nos indivíduos acima dos 80 anos. Idade, então, indiscutivelmente é um baita fator. O segundo fator clínico é o fator de obesidade. Os gordinhos ficam mais doentes graves. Isso é muito importante, gente. A gente precisa manter a saúde, a gente precisa estar mais magro, a gente precisa ter componente muscular maior. O músculo é um tecido são, é um tecido que produz substâncias muito mais protetoras do que o tecido adiposo, a gordura, que produz muitas citocinas inflamatórias. A gente está falando de uma doença muito inflamatória. Os gordinhos têm pelo menos 3 vezes mais chance de fazer doença grave. Associado à esteatose hepática, um estudo que saiu há 3 semanas atrás, mostra que isso chega a 6 vezes mais doença grave. Ou seja, se eu estou acima do peso e se eu tenho esteatose hepática associada, eu tenho 6 vezes mais chance de fazer doença grave. Não basta só a obesidade. Além da obesidade e da esteatose hepática principalmente associada, a gente tem as outras comorbidades que também são importantes. Quais seriam elas? Hipertensão arterial é uma comorbidade importante, muitas vezes isolada. Diabetes mellitus é outra comorbidade importante. Doença renal crônica, doença hepática, né, crônica, né, as hepatopatias, as pneumopatias, as doenças pulmonares são muito prevalentes também e são consideradas como um fator de vulnerabilidade, principalmente a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, ou seja, as doenças pulmonares não asma. A ADPOC ela é mais considerada critério de vulnerabilidade do que a asma. É claro que a gente olha muito para os asmáticos leves, que são a imensa maioria. O asmático leve, se ele está bem tratado e bem conduzido e sem crise, ele quase não entra nesses critérios de vulnerabilidade maiores. Não existem estudos mostrando isso de forma sistemática. O que a gente sabe é que o DPOC ele tem pelo menos mais 4 vezes chance de fazer doença grave. Então, quem fumou muito tempo, quem tem bronquite crônica e enfisema, ele também tem pelo menos 4 vezes mais chance de fazer formas graves da doença COVID-19. Além dessas doenças, a gente tem outras, as imunossupressões, né? Seja imunossupressão pela própria doença, seja imunossupressão induzida por quimioterapia ou qualquer outra condição que deprima o sistema imunológico. Essas condições todas, elas são sim fatores de mais gravidade. As doenças cardiovasculares, né, as cardiopatias, é óbvio que também é uma doença que remete muita vulnerabilidade nesses pacientes. Então a gente não pode esquecer que o cardiopata também também é grupo de vulnerabilidade bastante grande na COVID-19.
Então, o primeiro bloco, que é o bloco clínico, o que a gente precisa? Primeiro, identificar se esse indivíduo possui essas comorbidades. O que a gente sabe é que a média de comorbidades dos doentes graves é de 2,7 nos artigos, alguns. Então, esse artigo que colocou uma avaliação dos doentes que iam, evoluindo com mais gravidade, e eles pesquisaram que esses pacientes tinham, pelo menos em média, eles tinham de 2 a 3 comorbidades. Ou seja, se você tem mais de 2 comorbidades, saiba que você precisa ter mais atenção. Por quê? Porque você tem mais chance de evoluir com forma grave. Além dessas doenças, o que a gente tem falado muito, e aí até tem alguma confusão, que não tem confusão hoje, vide cloroquina e outras, mas a gente vê também que o tabagismo sozinho, isolado, e principalmente o tabagismo ativo, quem está fumando ainda, é tempo de parar. E é tempo de parar agora. Porque o tabagismo ele aumenta muito a expressão do ECA2, que é um receptor, que vocês já viram, que quando ele está muito expresso na membrana celular, esse vírus penetra com mais facilidade, porque ele tem muita quantidade em algumas células. As células do epitélio respiratório, intestino delgado, endotélio vascular, possuem esses receptores. E aí, à medida que essa célula tem mais, essas nossas células têm mais receptor por conta do tabagismo, que aumenta a expressão, isso também aumenta o risco de doença mais grave. Então, é muito importante que você tenha atenção se você faz parte dessas comorbidades. Ainda no bloco clínico, o que a gente precisa saber? Se você tem sintomas. Quais sintomas? A gente está falando de doentes, a gente não está falando de pacientes que fizeram infecção e ficaram assintomáticos. Os sintomas clínicos mais importantes, gente, e eu já falei alguns aí no início, mas quais são os sintomas que podem predizer maior gravidade de doença? Qual é aquele paciente que me preocupa quando eu estou atendendo, seja pela telemedicina, seja ao vivo, seja na enfermaria, quando todos os médicos estão conversando com seus pacientes, quais são os critérios ou os sintomas clínicos que mais nos preocupam? Indiscutivelmente, a febre persistente é um critério que nos preocupa muito. Então, o primeiro sintoma de atenção é febre que se mantém. Não aquela febre que eu fiz 2 dias, depois ela acabou e foi embora, eu já fiquei bem e estou me sentindo bem. A febre, indiscutivelmente, é um sintoma importante, principalmente se persistente e com uma temperatura um pouquinho mais alta. O vírus SARS-CoV-2 ele não faz 39, 40 de temperatura geralmente. Ele faz temperaturas entre 37,2, 37,5 e até 38, 38,4, 38,5. Não é um vírus que estoura a temperatura corporal. A liberação de pirógeno endógeno acontece muito fortemente, seja em interleucina 1, seja interleucina 6, seja outros fatores indutores de hipertermia, mas o que a gente percebe é que a febre não é alta demais, é uma febre persistente, frequente, 3 vezes, 4 vezes ao dia, e se essa febre perdura por mais de 3, 4 dias, ela precisa ter mais atenção e você precisa ter avaliação. Esqueçam aquela história de que você só tem que procurar o auxílio médico e o centro de triagem ou mesmo o hospital se você tiver falta de ar. Esqueçam isso, já caiu por terra há algum tempo, tá? Esqueçam quem fala isso. Hoje, se você tem febre persistente, por favor, converse com o seu médico, converse na unidade de saúde mais próxima sobre a persistência da febre. Além da febre persistente, a gente também tem que ter atenção à tosse. Eu já vi alguns pacientes com tosse muito intensa, tosse que se assemelha muito às crises de asma que eu tenho costume de ver no consultório. E essa tosse é uma tosse na imensa maioria seca, muitas vezes muito frequente, e se essa tosse for mais frequente, a gente precisa avaliar. Se aquele paciente teve uma tosse anteontem e hoje ele está com mais tosse, hoje ele está com mais tosse ainda, se essa tosse está piorando progressivamente, a gente precisa ter atenção. Por quê? Porque a tosse também é um marcador e que geralmente começa a acometer o indivíduo na fase 2, na fase em que esse indivíduo já começa a ter acometimento pulmonar. Isso é muito importante, gente. É muito importante que vocês tenham atenção com a febre e com a tosse persistente. Ah, Gleison, mas poxa, você disse que já internou paciente que não tinha febre nem tosse. Sim, eu já internei pacientes que não tinham febre em minuto nenhum, não tiveram tosse em minuto nenhum, mas que tiveram diarreia por 5 dias, 4, 5 vezes ao dia. Não são diarreias muito profusas, a gente consegue hidratar os pacientes em casa, mas não dá para bobear. Alguns pacientes, e uma paciente especificamente, que é uma paciente que já é minha paciente há 15 anos, ela tem 77 anos e ela acabou fazendo, no 5º dia de diarreia, eu atendi ela no 4º dia à noite, ela fez mais 3 episódios de vômito.
E aí ela desidratou rapidamente, porque ela já vinha pouco hidratada. E a gente internou. Ela não fez acometimento pulmonar sintomático, apesar de na tomografia já aparecer imagem pulmonar menor que 25%, mesmo sem tosse. Então, alguns critérios de internação que a gente precisa ter mais cuidado e mais avaliação das pessoas que ficarem doentes pela Covid, gente, são a febre de novo, sendo repetitivo, é a tosse mais persistente, é a diarreia mais frequente que não melhora e a desidratação é uma causa de internação que pode acontecer. 30% dos indivíduos fazem sintomas digestivos, dependendo da coorte analisada. Outros sintomas de muita mialgia, muita astenia. O que é isso, Gleison? Muita fraqueza muscular, muita dinamia, inapetência. Eu tenho pacientes que não comiam, que falam, Gleison, eu não tenho apetite nenhum. O que eu vou fazer? Eu preciso internar, eu preciso hidratar, porque se você não está comendo, você vai desidratar, vai desnutrir. Então, por favor, a gente precisa ter a atenção também a outros critérios clínicos que não só a dispneia. A dispneia eu deixei para falar por último, e é claro que eu vou falar um pouquinho de um outro sintoma que é bem interessante, mas a dispneia ela não é um sinal precoce, como a gente achava. A gente falava para os pacientes no início, e aí as regras todas eram essas. Só vá para o hospital se tiver dispneia. Não! Se você tiver dispneia, você tem que estar no hospital. Tá? O seu médico já tem que ter previsto isso, ter entendido que isso podia acontecer, porque não dá para ter falta de ar e ficar em casa. Não dá. Esqueçam essa possibilidade. Se você tem falta de ar, o que está acontecendo é o paciente chegar na emergência ou chegar no centro de triagem com saturação de 80%. Esqueçam essa possibilidade. A dispneia é um sintoma mais tardio, que acontece geralmente depois do 7º ou 8º dia e que não é precoce. Existem outros sinais precoces de gravidade que a gente precisa ficar mais ativo e antenado para a gente prever essa possibilidade de descompensação maior no futuro. Então, esse seria o cluster, né? Seria a reunião dos sinais e sintomas que a gente precisava ter mais importância, dar mais informação e justamente entender que são critérios que podem sim indicar uma internação mais precoce justamente para a avaliação clínica. Mas, de novo, é uma doença muito nova. E aí, o que a gente aprendeu desde o dia 23 de março, se não me engano, foi que a OMS soltou uma nota dizendo que essa doença gerava uma alteração de paladar e olfato. Logo depois, a Universidade de San Diego, na Califórnia, publicou um artigo muito interessante mostrando que a presença de digeusia, alteração do paladar, e da anosmia, né, que é a ausência do olfato ou alteração do olfato. Muita gente não tem perda do olfato, mas tem gosto metálico na boca persistente, ou tem gosto de podre. Assim, eu já ouvi algumas alterações aí de gosto e de cheiro. E essas alterações, elas sim poderão sugerir uma evolução menos grave. Nesse estudo lá da Universidade de San Diego, o que foi percebido é que os pacientes que tinham normosmia, ou seja, não tinham alteração de paladar e olfato, tinham mais chance de internar. Eu tenho até brincado, né, claro, né, com muita seriedade sempre, que se eu tiver a Covid, eu vou torcer para ter perda de paladar e olfato, porque provavelmente eu evoluirei de uma forma mais branda do que se eu tiver com o meu paladar e olfato normais. Então, gente, esse bloco inicial é um bloco grandão, clínico, em que a gente avalia o quê? As comorbidades do indivíduo e avalia também os critérios clínicos, ou seja, a gente avalia nesse indivíduo se ele tem sintomas, quais são os sintomas, alguns sintomas sim sugerem mais gravidade e se ele tem algumas comorbidades, e principalmente se ele tiver 2 ou 3 comorbidades, ele vai estar lá no grupo de maior risco de doença grave da Covid, e é por isso que a gente precisa ter mais atenção. Um outro bloco de avaliação dos indivíduos que podem evoluir com mais critérios ou mais chances de gravidade, fora o critério clínico, sintomas / comorbidades, é o critério que a gente pode colocar laboratorial. Que critério é esse? Esse critério é grande. Por que é um critério grande, gente? Porque o laboratório desses indivíduos, a gente tem aprendido que quanto mais informação a gente tenha dele, principalmente no 3º, 4º, 5º dia de doença, é interessante porque alguns pacientes que já fazem inflamação muito grande por conta da viremia que acontece por conta dessa infiltração viral, esses indivíduos eles já fazem alguns marcadores precoces.
É claro que nem todos os indivíduos farão marcadores inflamatórios precoces, mas esses biomarcadores que a gente colhe no exame de sangue, são exames laboratoriais, sem contar com a carga viral, que eu já falei para vocês que a carga viral dos doentes mais graves, eles acabam sendo 60 vezes maiores do que nos indivíduos leves, o que acaba gerando para a gente aquela perspectiva de que no indivíduo leve, às vezes no 10º dia, o RT-PCR de nasoorofaringe já é negativo. No indivíduo mais grave, na média, esses indivíduos demoram mais para depurar a via aérea superior de vírus. Então, às vezes, eles perduram mais tempo com o vírus na via aérea e, às vezes, a gente faz o RT-PCR no 12º, 14º dia. Eu tenho pacientes que eu fiz isso, até mesmo, às vezes, para critério de cura ou porque tinham facilidade para o RT-PCR e o RT-PCR ainda era positivo, com um número de cópias muito menor do que o inicial, mas a gente via um número de cópias grande. Então, é interessante se a gente conseguisse quantificar esses RT-PCRs, por exemplo. Por quê? Porque a gente poderia começar a ter uma noção de que esse indivíduo que tem um RT-PCR com muita carga viral, talvez ele evolua pior do que um indivíduo que tem uma carga viral menor, e eu tenho visto isso quando eu tenho acesso à carga viral desses indivíduos. Além disso, gente, o critério mais básico no laboratório desses indivíduos é um hemograma. O hemograma é um exame barato, simples e que pode dizer muita coisa pra gente. Qual é a principal alteração no hemograma que a gente vê nesses indivíduos? Primeiro, a alteração dos leucócitos e a alteração dos linfócitos. Os linfócitos reduzidos, que a gente chama linfocitopenia, penia significa redução do número de linfócitos, linfocitopenia, ou simplesmente linfopenia. Essa redução do número de linfócitos, ela acaba sendo sim um marcador que quanto mais importante essa queda, pode ser que tenha uma relação direta com mais gravidade de doença. E principalmente se essa queda é progressiva, se esse indivíduo cai e fica caindo os linfócitos progressivamente à medida que você dosa isso. Além disso, a gente também tem um critério no hemograma que seria a plaqueta. A plaqueta mais baixa, principalmente numa fase mais precoce, também pode predizer algumas alterações de coagulação que esse indivíduo pode ter, ou até mesmo tem que levantar, né, e acender a luz vermelha para que realmente esse indivíduo precisa de mais atenção no sistema de coagulação dele. As plaquetas podem ser reduzidas, eu não vejo muito frequentemente plaqueta reduzida, mas eu não vejo aquele número de plaqueta normal. Eu vejo 150, 155, 170, né? Uma plaqueta que dá uma descida, às vezes ela ainda fica normal, mas ela geralmente cai um pouco. Às vezes cai mais, e aí esse paciente tem um critério maior de gravidade. Uma outra alteração é o leucócito, como eu falei, a gente pode ter leucócito mais baixo, então geralmente a leucopenia é o achado principal de muitas viroses, né? A gente sabe disso, mas no SARS-CoV-2, né, com infecção e com a doença COVID, isso acontece também de forma mais expressiva do que a leucocitose, que seria o aumento dos leucócitos. A gente vê pouco a leucocitose nesses indivíduos e quando a gente percebe a leucocitose, a gente pode pensar em infecção bacteriana superposta numa fase mais avançada da doença. Então, no hemograma, a gente analisa tudo isso que eu falei para vocês, tá? É claro que existe também alguns estudos sugerindo a relação entre neutrófilos, que são células de fase mais aguda, e os linfócitos e o percentual de um e do outro, e também seria um critério de gravidade, mas sempre muito baseado no número de linfócitos mais reduzido. Além dessa alteração do leucograma, né, dos leucócitos, principalmente da série branca, a série vermelha no exame de sangue não altera muito. A anemia não é um achado muito comum, eu não tenho visto anemia em praticamente nenhum paciente dos 130 pacientes que eu já avaliei até agora. Mas os leucócitos alteram bastante. Além disso, gente, o que a gente também costuma ver muito são os outros biomarcadores inflamatórios. E dentre eles, um que é muito importante é o PCRQ, que é a proteína C reativa. Não confundam o PCR quantitativo, que a gente colhe no exame de sangue, com o PCR-RT, que a gente colhe lá no swab de orofaringe e nasofaringe, idealmente, né? Então, o que a gente sabe é que esses indivíduos têm uma proteína C reativa, que é uma proteína de fase aguda. Essa proteína é uma proteína, assim como outras proteínas de fase aguda, são geralmente estimuladas por conta das nossas células inflamatórias, que mandam sinais químicos, que são as citocinas inflamatórias, e essas citocinas ganham a circulação sanguínea e vão até, principalmente, no nosso sistema retículo endotelial, e lá no fígado, elas geralmente geram um estímulo para que o fígado produza algumas substâncias, dentre elas a proteína C reativa, que, quando ela está muito aumentada, ela sugere que tem muita citocina inflamatória por trás, explodindo, ou seja, pedindo para que se produza mais proteínas de fase aguda, e aí isso é um marcador de gravidade de inflamação.
E eu confesso para vocês, a PCR, ela inicialmente muito elevada, ela me preocupa bastante. E assim, eu já internei alguns pacientes precocemente quando a PCR era muito alta no início. E quando eu não internei precocemente, eu fiquei muito de olho com o exame de sangue todo dia. Um paciente mais jovem, que não tinha comorbidade. Agora, o paciente de mais idade, que tinha comorbidade, com PCR alta no início, eu internei todos. A PCR-Q é um marcador importante, como eu falei, é uma proteína de fase aguda, mas é claro que sozinha ela não diz muito, tá? Por quê? Porque é uma informação, um pool de informações que a gente precisa ter nos biomarcadores no exame de sangue. Além da PCR, a gente também tem um outro marcador inflamatório, que é a ferritina. A ferritina é como se fosse também uma proteína de fase aguda, e a ferritina a gente consegue observar muito esses indivíduos que têm ferritina alta cronicamente. Indivíduos muito inflamados, como diabéticos, como obesos, como pacientes com síndrome metabólica, né, que tem dislipidemia, colesterol, triglicerídeos altos, ácido úrico aumentado, hipertensos, diabéticos. Esses indivíduos eles têm ferritina cronicamente elevada. E aí, quando a ferritina ela aumenta mais nesses indivíduos, ela também é um marcador inflamatório. Então, a ferritina alta, com PCR alta, vai me sugerir um estímulo inflamatório maior das nossas próprias células, tentando combater o vírus e estimulando o nosso sistema retículo endotelial, que é principalmente o sistema que consegue captar e tentar organizar esse combate para que consiga resolver. Bom, então a ferritina também é um outro marcador. E o terceiro marcador no sangue seria LDH. A LDH é uma enzima que a gente chama de lactato desidrogenase e ela está presente em pelo menos 6 ou 7 tecidos do nosso corpo, sugerindo lise celular, sugerindo morte celular. Quanto maior a LDH, maior é a chance de a gente ter mais destruição celular. Então, a LDH mais alta também é um fator de mais gravidade. Por quê? Porque significa que uma LDH muito alta pode ter muita morte celular e a gente não está conseguindo fazer o turnover, né? Ou seja, uma limpeza disso, e a LDH geralmente sobe e acaba sendo um biomarcador importante de forma grave da doença. Tá? A LDH está presente no pulmão, nas células pulmonares, ela está presente no endotélio, ela está presente nos tecidos musculares. Então, a LDH, quando ela está muito aumentada, ela indiscutivelmente pode ser um fator de gravidade. O quarto fator que a gente escolhe no exame de sangue, gente, é a CPK. A CPK é a creatinofosfoquinase e ela é uma enzima também liberada quando existe lise ou dano celular de miócitos, de células musculares. Tá? Células musculares em geral. As células musculares cardíacas também têm CPK, mas tem frações miocárdicas da CPK, como por exemplo a CKMB, eu vou falar delas, mas a CPK também pode significar doença maior. Eu não tenho visto muito CPK aumentadas, mesmo nos pacientes que têm muita mialgia e muita dor no corpo. Vira e mexe eu vejo um pouquinho tocada, mas geralmente não é um marcador muito sensível de doença inflamatória maior. O que a gente também vê dentro dessa avaliação toda que eu estou falando para vocês de biomarcadores, é também a avaliação de alguns sistemas orgânicos. E aí a gente vai falar lá no exame de sangue de, primeiro, avaliação da função hepática. A gente pede, na verdade, marcadores que dosam lesão do fígado. Então, marcadores de lesão hepática como TGO e TGP, que são as transaminases, a gente pede porque essas duas transaminases, tanto a TGO quanto a TGP, elas podem sim ser alteradas e de vez em quando eu vejo TGO e TGP alterada. Eu já vi alguns casos de transaminite, ou seja, pacientes que fazem transaminases muito elevadas, de 400, 500, 600, e a gente fica um pouco mais preocupado, porque também é um critério de gravidade, mas quando a gente vai olhar o restante da função hepática, ou seja, a bilirrubina, a albumina e o TAP, a gente vê que a função hepática é normal. Ou seja, a gente vê muito uma dissincronia desses indivíduos em que eles fazem lesão hepática alterada, principalmente com a TGO e a TGP, mas a bilirrubina, a albumina e o TAP permanecem normais, então a gente fica mais tranquilo, porque as provas de lesão acabam andando um pouco mais soltas, e aí a gente vê realmente uma discrepância de TGP mais alta, né, indicando maior especificidade ainda dessa lesão hepática, porque a TGO está presente também em outros tecidos musculares, então a gente também vê isso. Uma outra avaliação funcional que a gente faz é a avaliação, além da renal, além da hepática, a avaliação renal. A avaliação renal, a gente dosa a ureia e a creatinina. O dano renal, gente, já está bem estabelecido que é o segundo maior dano que acontece em termos de gravidade nos indivíduos com a Covid-19. Ou seja, o dano renal, ele agrega muito
letalidade para esse indivíduo, porque geralmente esses indivíduos, para fazerem lesão renal, eles já têm ARDS, eles já têm lesão pulmonar grave, ou seja, eles já têm uma disfunção orgânica do pulmão e eles se somam a uma disfunção renal, por isso que a função renal é muito importante. E existem alguns relatos na literatura de pacientes que evoluíram com insuficiência renal, mesmo sem grandes sintomas importantes previamente. Então a gente precisa vigiar a ureia e a creatinina, vigiar a urina, ver como é que está funcionando esse padrão do sistema geniturinário para que a gente não bobeie nesse sistema que também é importante ser avaliado. O terceiro sistema que a gente também avalia, gente, é o sistema cardíaco. As doenças cardíacas, elas somam gravidade muito forte à COVID-19. Então, como que eu vou avaliar o coração? Lá no laboratório eu vou pedir, já pedi a CPK e eu vou pedir a CKMB, que é uma fração miocárdica da CPK, para justamente entender se existe lesão miocárdica, e eu vou pedir a troponina. São dois marcadores, um ou outro, às vezes os dois, justamente para que a gente tenha noção se esse indivíduo pode estar fazendo uma miocardite, ou seja, uma inflamação viral no miocárdio, no tecido muscular, e aí por isso levantando e aumentando as enzimas cardíacas. Além dessa avaliação cardiológica, a gente também tem um outro marcador que chama ProBNP. O ProBNP é uma substância que pode se elevar também na COVID-19 e em várias outras doenças, justamente para a gente diferenciar quando esse ProBNP, esse peptídeo natriurético atrial, ele está muito elevado, ele geralmente culpabiliza a doença cardíaca como causadora de falta de ar. Então, o ProBNP é também uma medida que pode ser feita, e o ProBNP isolado ele pode sim agregar muito valor prognóstico de gravidade nos indivíduos com a COVID, principalmente de forma grave. Tá? Então, se o indivíduo tem ProBNP muito alta, ele geralmente tem algum grau de cisalhamento, de esforço miocárdico, de lesão miocárdica, e esse indivíduo pode evoluir com mais chance de gravidade. Além disso, a gente também tem os fatores de avaliação ainda no laboratório, hein, gente? Precisa ver como é que é complexo isso. A gente precisa realmente ter atenção para tudo que eu estou falando para vocês. E um fator que é bem importante, eu já vi algumas perguntas aí, gente, é sobre a questão da coagulação. O sistema de coagulação, quando ele é muito ativado, e aí a gente tem um fenótipo da COVID que faz muito chance de fazer trombose, de fazer coagulação dentro dos vasos, a gente tem uns marcadores que também são específicos para a gente começar a prever se isso pode acontecer nesse indivíduo. Quais são esses marcadores? O fibrinogênio, que geralmente está mais alto, e o dímero D. O dímero D e o fibrinogênio, eles podem significar algum grau de presença de doença trombótica acontecendo, principalmente lá a nível de pequenos vasos, artérias pequenas e veias bem pequenas, na circulação pulmonar, na circulação renal, no rim, ou mesmo na circulação hepática, ou mesmo na circulação cardíaca, ou mesmo no cérebro, causando microinfartos. A gente tem alguns pacientes que poderão evoluir com infartos cerebrais ou mesmo derrames hemorrágicos por conta desses microinfartos que podem acontecer. E o dímero D, ele é um marcador que a gente diz que quando tem produto de degradação da fibrina, ele aumenta. O que é a fibrina? A fibrina é como se fosse uma rede que se forma a nível de circulação sanguínea para que o coágulo comece a se estabelecer ali e a entupir aquele vaso. Então, se existe resíduo dessa rede, pode ser que existam fenômenos tromboembólicos acontecendo ativamente. E esse vírus gosta da circulação sanguínea. A gente costuma dizer que esse vírus causa uma alteração pulmonar gigante, mas a microestrutura, ou seja, aonde ele gosta mais de causar lesão é no endotélio vascular. E o endotélio vascular é o epitélio que está dentro das artérias e veias do nosso corpo inteiro. Então, por isso que esse vírus causa doença em tudo quanto é lugar do nosso corpo. Por isso que esse vírus é tão letal e tão desafiador para todos nós. Além disso, gente, tem um último marcador, na verdade dois últimos, que seriam uma avaliação de inflamação ainda, que é a dosagem da interleucina 6. A dosagem da IL-6 é uma dosagem de uma substância que também é secretada pelas nossas próprias células, mas quando essa IL-6 está muito autona, o que acontece nessa IL-6 muito alta? Acontece um sistema inflamatório muito ativo, bombardeando o tempo inteiro para que esse sistema, para que as nossas células que estão liberando a IL-6 consiga ser ativado. O grande problema é que esse sistema imunológico da gente não aguenta tanta IL-6. Ele não aguenta tanta interleucina 1, ele não aguenta tanta interleucina 7, interleucina 8, fator de necrose tumoral. Então essas substâncias inflamatórias que tentam ajudar nesse vírus, elas acontecem de forma exagerada. A gente chama de hiperinflamação, que é o estado que acontece
dentro de um dos fenótipos da fase 3 da doença, né, da fase depois da pneumonia. E essa fase hiperinflamatória, ela pode drenar para uma fase de hipercoagulação. É quando os indivíduos têm mais chance de evoluir de forma mais grave. Por quê? Porque essa fase 3 de hiperinflamação, a gente não consegue frear muitas vezes. E aí, quando eu doso a IL-6, eu consigo fazer, inclusive, uma medicação que tem sido feita em alguns casos com um resultado muito interessante. Essa semana mesmo teve um resultado sensacional aqui em Macaé, de uma paciente que fez a tocilizumab e ficou muito bem. O que é interessante isso? A tocilizumab, ela consegue bloquear a IL-6, ela é um antirreceptor de interleucina 6, e aí ela diminui essa cascata inflamatória que as nossas próprias células tentaram causar para tentar resolver o nosso processo, só que ela não mediu isso, e ela fez isso de forma muito forte, muito acentuada. Isso acabou atrapalhando o nosso sistema imunológico e as nossas células de defesa, elas ficaram confusas, né? Aconteceu todo um mecanismo de evasão e de confusão imune, para que a gente não conseguisse reagir de forma adequada. Então, gente, eu acho que dos marcadores de laboratório são mais ou menos esses. Eu estou tentando ser rápido, desculpem, mas eu quero tentar responder algumas perguntas que vocês já fizeram aí. E aí o terceiro critério, o terceiro bloco, já falei dos critérios clínicos, sintomas e comorbidades, já falei dos critérios laboratoriais, todos eles que eu peço para os meus pacientes, para todos os pacientes que eu acompanho, e eu vou pedir para também, em alguns pacientes, os critérios de imagem. Os critérios de imagem, que seria o terceiro bloco, a gente discute pra caramba sobre isso, porque a gente fala, poxa, mas a gente vai fazer tomografia de todo mundo? É difícil, às vezes a gente não consegue fazer tomografia de todo mundo, mas o ideal é a tomografia. Ah, mas eu preciso fazer tomografia em todo mundo que tem o SARS-CoV-2? Não, eu já falei para vocês, a imensa maioria é assintomática. Eu vou fazer tomografia em assintomático para quê? Eu não tenho que fazer. O Colégio Brasileiro de Radiologia coloca isso de forma muito importante. Se o indivíduo não tem sintomas respiratórios, ele não precisa fazer tomografia do pulmão. Ele vai fazer para quê? Para fazer diagnóstico de uma pneumonia, mas que ele não tem nenhum sintoma? Ele não teve febre, ele não teve tosse, ele não tem nada. Então, gente, é claro que isso aqui eu estou falando no geral. Você precisa ser visto pelo médico, seu médico é que vai te avaliar com relação à necessidade ou não da tomografia, mas não é necessário tomografia para todo mundo. Que fique muito claro, tomografia é um método caro, é um método que emite radiação, a gente pode fazer TC de baixa dose, claro, a gente tem feito, né, os meus pacientes têm contado com essa dinâmica, graças a Deus. Isso ajuda pra caramba, porque diminui a radiação, então eu consigo direcionar para os serviços que fazem baixa dose, mas realmente a gente precisa da tomografia, do exame de imagem em alguns pacientes. Por quê? Porque a tomografia ela vai dizer para a gente, de acordo com todo o consenso internacional de radiologia, que essa doença ela pode acometer quantitativamente o pulmão. Ela pode fazer uma análise quantitativa dizendo o quê? Dizendo para a gente, seu pulmão está em 25% acometido, ou menos de 25%. Ou ele está acometido de 25% a 50%, ou ele está acometido mais de 50%. Quando eu recebo uma tomografia em que o acometimento é maior de 50%, eu não hesito em internar. Tomografias com acometimento maior de 50% fazem parte dos critérios de internação, que já estão bem definidos, mesmo que esse indivíduo esteja não tão sintomático. Por quê? Porque um acometimento muito grande, gente, é importante, principalmente na fase inicial, tá, gente? Eu estou falando na fase 2, na fase pneumônica. Se esse indivíduo tem mais de 50%, caramba, é difícil ficar com ele em casa. Não dá para ficar com ele em casa. Eu já perdi algumas noites de sono nesse período todo, e mesmo tendo essa conduta mais conservadora de internar precocemente alguns dos meus pacientes, eu falo para vocês que eu já atendi da Covid em torno de 130, 140 pacientes até agora, e eu internei 10 pessoas. Eu tenho que fazer esse cálculo de novo, mas eu acho que eu internei 10 pacientes, porque realmente não dá para a gente ficar bobeando. E a tomografia, a análise tomográfica, ela consegue dizer para a gente isso, 25, 50, né? Então a gente dá uma estimativa de gravidade desse aumento da lesão. A grande questão é que, Gleison, eu tenho que fazer tomografia todo dia? Não, eu não faço tomografia dos meus pacientes, na imensa maioria deles. Eu não repito tomografia no 12º dia. Se ele está bem, eu vou repetir para quê? A doença já aumentou. Certamente, um paciente que tem 10% de acometimento pulmonar no 5º dia, no 10º dia ele vai ter 20 ou 30. Isso não vai mudar para mim. O que vai mudar para mim são os critérios inflamatórios, são os critérios clínicos. Então, gente, eu já atendi paciente que chegou com 4 tomografias, uma a cada 2 dias.
sem necessidade nenhuma. Não tem necessidade. O que importa é o seu critério clínico, o que importa é como você está clinicamente, o que importa é como está o seu parâmetro clínico inflamatório laboratorial. Mas tomografia de 2 em 2 dias não tem porquê. Eu não estou falando que eu não retomografei. Eu já retomografei um ou outro paciente. Mas eu confesso a vocês que eu acho que eu retomografei 2 ou 3. A gente tem que confiar na clínica, a gente tem que confiar no laboratório, a gente tem que confiar em Deus, né, sempre, porque Ele que ilumina, e os nossos anjos da guarda, que eu não tenho dúvida nenhuma que ajudam muito todos nós, né? Conheci alguns até mais novos, e aí, indiscutivelmente, gente, eu acho que esse critério tomográfico é um critério bastante importante. Terceiro critério. O quarto critério, para a gente acabar e eu começar a tentar discutir com vocês, é o critério de oxigenação. Olha minha mãe aí. E aí, mãe, beijão para você, morrendo de saudade. O quarto critério é o critério de oxigenação. Quando eu olho um paciente, e eu estou olhando, né, gente, porque a maioria dos pacientes eu estou atendendo pela telemedicina, o que a gente vê é um paciente que muitas vezes está com a respiração muito tranquila. Isso me dá muita calma. Só que essa doença ela é tão perversa, é uma doença tão confusa, não gosto do termo perverso, acho que ela é confusa. Ela gera, às vezes, um paciente que você olha que ele está bem respirando, mas ele está com oxigenação baixa. Então é muito importante a gente ter a oxigenação periférica com oxímetro. A gente não está conseguindo comprar oxímetro, eu tô emprestando meu oxímetro para várias famílias, já está na terceira família. Eu acho até que a gente podia liderar uma campanha de empreste o seu oxímetro se você já ficou doente. Se vocês toparem isso, eu topo em divulgar. E quem quiser fazer isso, eu acho que é legal a gente fazer uma campanha de, poxa, empreste seu oxímetro se você está com o seu oxímetro em casa e todo mundo na sua casa já ficou doente, porque tem muita gente precisando de oxímetro em casa, porque o oxímetro em casa com orientação médica, ele é muito legal, ele orienta bastante, ajuda pra caramba. E aí, a oximetria, junto com a frequência respiratória, é um medidor bem bom. Aquela coisa de testar e prender, esqueçam isso, gente. Teste fajuto que não vai avaliar nada. O que avalia é frequência respiratória. Se você tem uma frequência respiratória entre 16 e 22 no adulto, em repouso, tá legal, sua frequência respiratória tá boa. Mas é legal você ter também o parâmetro da oximetria, que eu coloco como quarto bloco de avaliação. Por que eu coloco como quarto? Porque a oximetria ela só cai, gente, depois de um tempo de doença. Eu não atendi ninguém desses 130 pacientes até agora que tiveram oximetria de 80 ou 90 ou 92, menor que 93 é ruim. Tá? Menor que 93 é um critério ruim, é um critério que não dá para eu ficar em casa. Então, a oximetria muito baixa, ela não acontece em ninguém no segundo dia, no terceiro dia de doença. Eu não vi, tá? Medicina, nem nunca nem sempre, mas eu até agora não vi oxigenação muito baixa na fase inicial da doença. O que a gente costuma ver é que essa oximetria começa a cair mais para frente. 5º, 6º, 7º dia de doença, 8º, 10º, 12º dia de doença, 15º dia de doença. Confesso a vocês que eu já vi de tudo nessa doença. Já vi lesão cutânea, e aí as síndromes mucocutâneas são um pouco frequentes, mas a gente vê lesão cutânea. A síndrome musculoesquelética, a gente tá colocando síndrome, gente, porque síndromes são conjuntos de sinais e sintomas. E aí existem algumas síndromes que essa doença carrega. A síndrome mucocutânea é a síndrome que faz o rache, as vesículas, as lesões cutâneas, as lesões de pele, que os dermatologistas têm ajudado a gente pra caramba. Minha esposa já viu algumas também, a Michele. A gente tem a síndrome musculoesquelética, em que o indivíduo faz muita dinamia, muita dor no corpo, muita mialgia, muita fraqueza muscular, cefaleia. Essa síndrome musculoesquelética ela é relativamente frequente e ela é incapacitante. Tem paciente que falam, Gleison, eu estou sem disposição nenhuma para fazer nada. Hoje mesmo eu atendi um paciente que falou isso, eu não estou conseguindo fazer nada. Se eu tivesse que ir à rua, eu ia ter dificuldade. A síndrome gastrointestinal é uma síndrome que está composta de náusea, vômito e diarreia, eu já falei para vocês lá no início. E também é uma síndrome relativamente frequente, 30% a 40% dos pacientes. E é claro que a síndrome que mais importa para a gente, que mais confere gravidade, claro, é a síndrome respiratória, em que a gente tem sintomas respiratórios como tosse e falta de ar, como os líderes, mas associados à dor torácica, que precisa de atenção, gente. A gente tem pacientes, e eu tenho visto alguns pacientes que depois de 14, 15 dias evoluem com dor torácica. E a gente precisa pensar nesse paciente, principalmente se ele não foi anticoagulado, porque o dímero era normal,
ou porque o fibrinogênio era normal o tempo inteiro, mas às vezes eles fazem uma síndrome dolorosa torácica e eles podem fazer embolia pulmonar depois. É uma doença que a gente ainda está conhecendo a duras penas, né? Perdendo algumas pessoas queridas, mas a gente precisa entender que é uma doença que é muito nova, ela tem 6 meses, então a gente precisa ser um pouco mais perfeccionista, mais enjoado, mais detalhista, porque eu acho que é isso que faz muita diferença, né? Eu acho que essa coisa da vigilância ela é muito importante. Então, gente, eu acho que esses 4 blocos são os mais importantes. É o que eu tenho feito na minha prática clínica. Muita gente está perguntando, Gleison, mas o que você está fazendo? Eu falo mais ou menos, né? E por isso que eu decidi fazer a live. Eu já gravei um vídeo, tem vídeo no YouTube. Me sigam no YouTube. Eu sempre tive muito medo, muita coisa de receio de vir para o vídeo. E aí, confesso a vocês que nada como a necessidade, né? Eu acho que estar aqui tem primeiro me divertido, né? Assim, estar com vocês e conversar um pouco, ouvir um pouco, né? Porque eu sei que a conversa não é um monólogo e aqui eu estou no monólogo, mas só de ver vocês aí falando de um monte de coisa eu já fico feliz da gente poder trocar e aprender. Então, gente, olha só, faltam 15 minutos e aí eu vou tentar interagir um pouco mais com o pessoal que colocou coisas aqui. Pô, Rafael, meu amigo, um monte de gente, um monte de paciente meu, boa noite, gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, bastante gente aqui. E agora eu vou tirar dúvida, gente. Quem quiser mandar dúvida aí pode mandar, fiquem à vontade. Ô, Beraldi, Alexandre Beraldi, meu amigo. Bom te ver, bom te ver. Maria Ideias, minha agência. A agência que eu não vivo mais sem, né? Pô, não tem como viver sem a Marinho. A Alessandra Lofiego, minha amiga. Manda um abração pro Carlos, hein? Já falei com ele de manhã. Parabéns pro Carlos. Carlos ficando velhinho hoje, muito legal. Eu também, Ale, estou sonhando com uma forma leve e oligossintomática. Elvis, meu amigo, tudo bem, gente? Muito bom ver vocês por aqui. Renata, eu também acho, Renata, a gente tem se falado pelo Zap, né? Muito legal, muita gente boa aqui. Gente, podem mandar dúvidas se vocês tiverem. Essa coisa da Adriana falando da perda do olfato e do paladar, geralmente ela é súbita, né? De repente o paciente fala, caramba, Gleison, não estou sentindo mais nada. E ontem eu atendi uma paciente que de manhã, ela falou, eu perguntei a ela aí, como é que tá seu olfato e paladar? Ela falou, tá normal, tô comendo normal, não tô sentindo nada, só tô com um pouco de falta de apetite. Eu falei, beleza então, qualquer coisa você me avisa, né? Eu fico trocando com todos os meus pacientes, durante o dia eles me mandam alguns relatórios, e aí no final do dia ela mandou, acabei de perder meu olfato e meu paladar. Eu falei, que bom, pode comemorar. Porque, como esse estudo que eu falei para vocês, que a presença da alteração de olfato e paladar podem sugerir doença benigna, né? Lorena, a doença, a COVID, ela pode fazer muita alteração nas crianças e formas diferentes, tá? Existe uma forma grave de uma síndrome tóxica que acontece na criança, mas é bastante rara. Algumas crianças fazem dor abdominal. Eu atendi uma criança com dor abdominal e a gente ficou vigiando essa dor abdominal e aí acabou avançando benignamente. Eu não vi nenhum caso especificamente de apendicite pelo vírus, não li na literatura, mas eu imagino que esse vírus ele promove processo inflamatório no corpo inteiro, né? Talvez algumas adenites mesentéricas possam acontecer. A adenite é justamente uma inflamação dos gânglios linfáticos a nível abdominal. E aí é o principal diagnóstico diferencial de apendicites, que acontece muito mais em crianças do que em adultos. Então eu acho que a gente tem que ter atenção também para não operar um apêndice sendo uma adenite mesentérica. Mas eu acho que o cirurgião faz isso muito bem e é por isso que eu confio isso aos meus amigos cirurgiões. Doutor, você está usando cloroquina nos seus pacientes? Lorena, não estou usando cloroquina. Eu confesso a vocês que eu usei cloroquina em 3 pacientes inicialmente. Eu já recebi alguns pacientes. Eu atendi muita gente lá do Pará, gente. Não sei se tem alguém do Pará aí. Um pessoal me falou hoje aqui. Beijão para vocês. Mas assim, lá, alguns pacientes que eu atendi chegaram a fazer cloroquina e quando me contactaram já estavam usando. Então assim, alguns pacientes que eu acompanhei já estavam usando cloroquina, mas a imensa maioria que eu prescrevi, eu não prescrevi cloroquina. Então, realmente, eu não tenho prescrito nada que não tenha evidência científica e que pode... Já que eu trato a maioria dos meus pacientes em casa, eu não tenho coragem de usar cloroquina em casa. Então, realmente, se eu tiver que internar para usar cloroquina,
né, eu vou deixar de vê-los, vou deixar de acompanhá-los, e eu não vou internar só para usar cloroquina, né? Não tem nenhum estudo maior mostrando a eficácia dessa droga. Eu realmente acho que se essa droga fosse o que ela deveria ser em termos de antiviral, em termos de diminuir a entrada do vírus na célula, ou mesmo de um estudo que foi interessante, com N pequeno mostrando uma maior depuração viral em usuários de cloroquina. Se isso fosse isso tudo mesmo, eu acho que a gente não teria uma letalidade tão alta, entendeu? Então, eu realmente não uso a cloroquina. Esses dias até alguém me perguntou, mas se você ficar doente, você vai usar cloroquina? Eu falei, não. Não, porque enquanto não tiver estudo científico mostrando, gente, amanhã surgir um estudo, eu uso. Sem dúvida nenhuma. Se o estudo me convencer, eu uso. Mas até agora eu não li nada falando que a cloroquina vai funcionar. Então, por isso, eu não tenho usado nos meus pacientes. É claro que cada caso é um caso. Se o paciente quiser usar, eu vou indicar e vou sugerir para que ele interne, que faça o eletrocardiograma diariamente. Mas eu não estou tratando nos meus pacientes, nesses todos que eu tratei, eu não sou imensa maioria. Quando procurar ajuda médica, Maria Clara, eu acho que eu já respondi pra caramba, né? Então aqui todos aqueles sinais, eu acho que a ajuda médica precisa ser feita mais precocemente, não dá para esperar muito tempo, tem que ser mais precoce, os sinais são aqueles que eu falei, tosse persistente, febre persistente, diarreia persistente, muita fraqueza e muita mialgia, muita dor no corpo, também é um sintoma importante. Acrescento, né? Se você tem diarreia e está vomitando, você pode desidratar, é melhor que você vá. Então, eu acho que é legal ter essa orientação toda, mas eu falei bastante. A live eu vou tentar gravar, deixar gravada aí para vocês. Espero que vocês fiquem. E estou muito feliz com a participação, porque a gente ficou com 180, 200 pessoas o tempo inteiro. Eu agradeço muito a vocês por vocês estarem aqui num domingo, né, de descanso, de 7 às 8 da noite, são quase 8 horas. Faltam 9 minutos para a gente terminar. Muito obrigado por vocês estarem aqui o tempo inteiro, porque fico muito feliz de vocês me darem a honra de dividir um pouquinho do tempo de vocês. Os asmáticos em geral estão evoluindo de que forma? Vamos lá, pergunta boa, Cheio Robledo. Os meus asmáticos eu não tenho visto. Então, assim, eu estou feliz demais, porque os meus asmáticos, eles têm alguma coisa, ou todos os asmáticos, eu não sei porque eu não conversei isso com outros pneumologistas, mas eu te digo para vocês que, assim, os meus pacientes com asma, eu não estou vendo descompensar. E eu estou muito feliz. Tem um estudo que mostrou, eu só li um estudo, tá, gente? Até pode ser que existam mais, mas eu li um estudo mostrando, um estudo com N pequeno, mostrando que o corticoide inalatório, que é o tratamento do padrão ouro na asma, ele teria alguma ação anti-inflamatória viral e alguma ação protetora a nível pulmonar. E aí, eu não sei se é isso, eu não sei se também é isso, eu realmente não estou configurando a asma, principalmente a asma leve, que é a da grande maioria, como um grupo de vulnerabilidade para a doença. Então, eu confesso a vocês que eu já atendi não sei quantos pacientes desde que a gente instituiu, eu estou na telemedicina desde o dia 24 de março, mas assim, eu não estou vendo os meus pacientes. A quantidade de pacientes novos que eu estou atendendo é enorme e os meus pacientes estão todos bem, me mandam mensagem, doutor, tá tudo bem. Eu falo, graças a Deus, amém, mantenha. E eu pedi todos, e peço de novo, tá, gente? Se você é meu paciente, está sumido do meu consultório, volta a usar o meu remédio. Agora não é para ficar sem bombinha, tá? Volta a usar minha bombinha, se puder marcar, marca a consulta, se não puder marcar, não tem problema, mas volta a usar meu remédio. Minha prima Andressa, saudade de você. Atividade física é um remédio natural, Adriana, sem dúvida nenhuma. Asma é controlada com atividade física em muitos casos. A atividade física é indiscutivelmente uma terapêutica associada na asma e que precisa ser feita e precisa ser orientada por todos nós. Não existe essa coisa de contraindicar a atividade física porque tem asma. Eu ouvi isso semana passada de alguém me falando sobre isso em alguma conversa que eu tive, e o paciente falou, não, é porque ela não pode fazer atividade física porque ela tem asma. Na escola bloquearam. Eu falei, como assim? Não existe isso. Atividade física tem que ser feita, é tratamento. É claro que você não pode, ter muito cansaço com a atividade física, mas você vai começar o condicionamento devagar, orientado pelo médico, e você vai avançar e vai, daqui a pouco, tá correndo maratona, tá fazendo crossfit, tá fazendo, HIIT e metendo bronco e ficando muito bem. É claro, principalmente os jovens, a gente tem um cuidado mais tranquilo. No paciente de mais idade, que tem comorbidades, a gente precisa reavaliar com o cardiologista, e por isso meus amigos cardiologistas estão aqui, já vi alguns deles. Eu acho que é legal a gente ter essa avaliação e sempre recomendar atividade física. Atividade física é tudo, né? As pessoas ficam me perguntando qual é o elixir da imunidade. O elixir da imunidade, gente, é um sono muito bom. Enquanto especialista em medicina do sono, eu oriento isso todo dia. Atividade física regular aeróbica, 30, 40, 50 minutos diariamente. Eu sei que está um pouco complicado.
Alimentação muito bem adequada e não deixar faltar vitamina. Né? Se está faltando vitamina D, você vai ter mais risco de doença infecciosa viral. Então a vitamina D3 é uma vitamina que eu gosto pra caramba, eu prescrevo muito. Os pacientes não podem ter deficiência de D3. Lembrando que você não tem que usar D3 sozinho. Não vai na farmácia comprar D3, porque se a sua D3 chegar em nível de 150, a nível de sangue, com nível de 150, você faz toxicidade pela vitamina D3, com hipercalcemia e risco grave de vida, com arritmia, com cálculo renal mais frequente. Então não sai usando vitamina D3 sem orientação médica, ou pelo menos do nutricionista. Tem que ter um nutricionista orientando, tem que ter um médico orientando. Não dá para fazer vitamina D3 sem orientação nenhuma. Pessoas com histórico de síndrome respiratória podem evoluir mais gravemente? Pode. O que a gente sabe, Christian, é que a síndrome respiratória, a tosse, a falta de ar, associada à febre, ela está presente de acordo com alguns estudos em 15% a 30% dos pacientes, mais no geral, né? Então em torno de 15% evolui com essa tríade, com esse cluster de sintomas, e aí esse cluster de sintomas, tosse, falta de ar e febre persistente, é um fator de gravidade. Então, indiscutivelmente, são pacientes que me preocupam muito. Quem fez cirurgia bariátrica há mais de 3 anos também é grupo de vulnerabilidade. Denise, o que a gente entende? Se você você fez cirurgia bariátrica há 3 anos e você hoje, metabolicamente, está muito bem, a bariátrica, poxa, em muitos indivíduos melhora muito o perfil metabólico, a gente sabe disso. Então, se isso acontece, o que a gente sabe é que a gente tem um perfil metabólico melhor e aí a gente pode ficar mais tranquilo. Agora, se você fez cirurgia bariátrica, você ainda tem colesterol alto, você ainda tem ácido úrico alto, você ainda tem triglicerídeo alto, você ainda é hipertensa, você ainda é diabético ou intolerante à glicose, esses cinco marcadores aí da síndrome inflamatória, síndrome metabólica, alteram e me colocam em maior predisposição, inclusive para ferritina mais alta, inclusive para PCR basal mais alta, sim, você tem mais risco. Agora, se os seus marcadores inflamatórios são bons, se você está magra, se você está fazendo atividade física, está dormindo bem e você não tem nada disso que eu falei, você não é grupo de risco, então a gente pode ficar mais tranquilo. Érica, abração pro Arthur. Vadinho, meu paciente, grande Osvaldo, grande amigo, abraço. Pós-Covid, quais exames você acha recomendado fazer como forma de check-up? Adriana, consulta médica. Eu acho que é muito legal ter uma avaliação médica para poder identificar o que você teve na Covid. Então, não existe uma forma sistematizada de todo mundo tem que fazer tomografia, todo mundo tem que fazer exame de sangue, todo mundo tem que fazer avaliação de coagulação, todo mundo tem que fazer avaliação para embolia ou para coagulação como trombose. Não existe isso estabelecido, porque cada paciente é um paciente, nada como individualizar a sua avaliação, por isso que eu acho que é bem legal a gente tentar avaliar isso. Bia, Cooper, quem teste de IgG positivo tem alguma garantia de imunidade longa ou ainda é incerto? Bia, ainda é muito incerto, infelizmente. O que eu tive de acesso à informação, com relação a alguns estudos já publicados, é que, pelo coronavírus sazonal, a gente tem alterações aí de imunidade e que duram, né, anticorpos que duram 6, 8 meses em média. E aí, o ano que vem, eu posso ter outra infecção por coronavírus simples, que são coronavírus sazonais. O SARS-CoV-2, um artigo que li, mostrava que esses indivíduos podiam fazer SARS-CoV-1. Eles podiam fazer desde 2002 anticorpos positivos até hoje. Então, assim, se a gente puxar, se o SARS-CoV-2 puxar o SARS-CoV-1, talvez ele tenha uma durabilidade maior de imunidade. Se ele puxar os coronavírus sazonais, ele vai ter a cada ano sazonalidade e infecção. Está muito cedo ainda para a gente predizer se o IgG positivo garante imunidade. A OMS também não colocou isso como forte. E aí, realmente, eu acho que não dá para a gente conferir isso, tá? Joaquim Jardim, meu amigo. Obrigado. Pneumonia curada, né, Joaquim? Graças a Deus. Então, gente, eu acho que é isso. São 58 minutos e 46. Muito obrigado pelas quase 200 pessoas que ficaram aqui comigo quase o tempo todo. A gente não tem ainda evidência de imunidade adquirida aos pacientes que confirmaram ter tido a Covid. O que eu realmente, Rafael, tenho visto, eu tenho 4 pacientes que foram testados positivos para PCR-RT com a COVID, né, com o SARS-CoV-2 na mucosa nasal e oral, e eles não evoluíram com anticorpos. 4 pacientes. Num total de 130, 140, exatamente, não se tem um número. Mas, assim, eu tenho 4 pacientes que não fizeram soroconversão, não sei se ainda vão fazer,
mas todos eles dosaram anticorpos depois de 20 dias de doença. Então eu realmente estou vigiando e buscando e torcendo para que eles façam a soroconversão. Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês nesse domingo. Tenham uma excelente semana, se cuidem, usem máscara. Quem tiver que sair, saia, mas use máscara, se protejam, porque tudo vai dar certo. E a gente precisa ter muito fé para que tenhamos a certeza que isso tudo vai passar. Fica com Deus. Até a próxima live.